Boa noite, prezado irmão, irmã, amigo, amiga. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abunde no seu coração. Querido, que bom você estar aqui conectado para juntos, em torno da palavra de Deus, refletirmos sobre a nossa vida, sobre o propósito de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de fazê-lo conversando aqui com o pastor Gabriel, juntamente contigo aí também, muito embora vai ser unilateral para você só vai ouvir, mas você também pode interagir, interagindo assim, ali com os teus comentários. E é muito bom sempre começarmos com uma oração, né, pastor Gabriel? Faz eu comecei aqui espirrando. Vamos orar. Não sei se vocês Você está bem? Está saudável? Mas eu quero orar assim com vocês. Isso mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nós hoje estamos avançando no nosso estudo da Bíblia e hoje tratando de um tema importantíssimo. Um tema que traz medo para muita gente, mas um tema bíblico. Então Deus, por favor, se essa é a verdade, nos mostra, nos guia. A gente troca 1000 mentiras por uma verdade. Então, ainda que nos dê medo, nos mostra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. No estudo passado, nós falamos sobre a nossa grande esperança, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra. Literalmente, nós vamos poder vê-lo, abraçá-lo e ir com ele. Amém? Chega desse planeta Terra terrível. Está provado que o mal não presta. Jesus está voltando e esse dia está chegando. Porém, entretanto, todavia, precisamos nos lembrar que o dia da volta de Jesus será um dia de julgamento também. Juízo final. Olha o que diz aqui a Bíblia, pastor Gabriel, meu irmão, minha irmã. Apocalipse 12, verso 7. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois está chegando o dia do seu juízo. Olha só. É muito forte, pastor Antônio, isso, porque... E se alguém não reparou nesse detalhe, que não é um detalhe menor, na volta de Jesus nem todos vão para o céu. Infelizmente. Então, alguns ficam, alguns são rejeitados. Porque não vão passar, não vão ser absolvidos, né? No juízo de Deus. Então, como Deus determina, então, o versículo que você leu é muito claro, o juízo de Deus tem a ver com isso. Deus determina quem está salvo e quem está perdido. Não que ele predestine, como alguns têm essa ideia, mas Deus vai julgar, bater o martelo, olha, esse aqui está salvo, esse aqui não. Como é que Deus faz isso? Por que alguém merece a salvação? Não. Nós já estudamos aqui que ninguém merece a salvação. Todos nós, todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, serão salvos pela graça em Jesus Cristo. Se é pela graça que é um presente de Deus, como é que alguns não vão ser salvos então, pastor? Porque não aceitaram essa graça em sua vida e muito menos viveram em obediência a Deus. Falando em obediência, nós nos lembramos de obras. Ali está a importância das obras também. As obras são extremamente importantes no dia do juízo. Daniel 7, verso 10, lembrando aqui rapidão, a Bíblia diz que o juiz, Deus, assentou-se e abriram-se os livros. Lá no céu tem livros, então, né? Abriram-se os livros de registros das obras de cada ser humano. E Eclesiastes 12, 14, a Bíblia diz que Deus trará no dia do juízo, Deus trará toda obra, quer seja boa ou má. Deus vai trazer no dia do juízo. Nossa, eu fico pensando assim, imaginando, né, pastor Gabriel? Já imaginou no dia do juízo, aparecendo aí uma tela gigante, apresentando todas as nossas obras boas ou más que a gente já fez? Vai ser um dia assim, sério. Um dia sério, com certeza. Um verso que corrobora isso que você vem dizendo é Apocalipse capítulo 20, verso 12. Diz: Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Esse é um verso interessante porque fala de alguns livros. Fala de livros no plural e depois cita um específico, o livro da vida. Não confunda. Os livros são esses que o pastor Antônio mencionava. Cada um de nós tem um livro. Cada um de nós tem registrado as suas atitudes, os seus pensamentos, a vida. E não necessariamente um livro como os que nós entendemos, né? Sim. Pode ser. A gente não sabe se são livros físicos, digitais, iPad, sei lá, alguma coisa assim, mas a Bíblia diz que tem registros no céu das obras de cada ser humano, quer sejam boas ou más. Está tudo registrado. E por outro lado, o livro da vida contém o nome daqueles que foram salvos, que aceitaram Jesus e foram perdoados. Então são livros diferentes. Realmente, que existam registros de tudo que nós fazemos, mostra como Deus sim se importa com as nossas obras. Com as nossas obras. Não que elas vão nos recomendar para a salvação, ou para o veredito final da salvação, mas porque elas vão revelar o quanto nós aceitamos a salvação em nossa vida. As obras não nos salvam, mas elas revelam o quanto nós aceitamos a salvação pela graça em Jesus Cristo. Por isso as obras serão necessárias no dia do juízo final. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E sendo aproveitando os últimos episódios também, onde nós estamos aqui para pensar juntos. Amém. Em torno da palavra. Amém. Né? Aproveitando os últimos que eu fui sincero com você nos últimos episódios, deixe-me ser mais uma vez. Pastor, se eu estou lá, não vou na igreja, não leio a Bíblia, não oro, não estou muito preocupado com Deus, e eu escuto essa mensagem que tem um juízo, eu tenho que ter medo? Medo da volta de Jesus? Medo do juízo de Deus? Não. Mas você precisa ter respeito. Olha só o que Apocalipse 12, verso 7 diz: temam a Deus. Esse temer aqui, o verbo temer, não é de ter medo, é de respeito. É triste, né, que muitas das vezes quando a gente ouve a palavra temer, a gente já pensa em medo, né? Sim. Mas o temor aqui, que a Bíblia se refere, e o anjo pede para que a gente tenha para com Deus, é respeito. Sabe aquele respeito de algo maravilhoso? Em inglês tem uma palavra muito bonita que eu gosto até para se referir a respeito nesse sentido. É uau! Por exemplo, já foi para Foz do Iguaçu? As cataratas de Foz do Iguaçu? Com certeza são... Você vê assim, maravilha, uma maravilha. Você está diante daquele esplendoroso fenômeno da natureza. Você se sente maravilhado diante daquele fenômeno, não é mesmo? Mas você se joga aí? Jamais. Jamais. Então, ao mesmo tempo que você... Eu me seguro na grade. Isso. Ao mesmo tempo que você se maravilha, você também tem seus limites para não ultrapassar. Claro. Deus é um ser que nos deixa maravilhado por sua beleza, por seu caráter. Ele é um ser belo. Só que essa beleza nos dá alguns limites. Deus é um ser transcendente, mas ele se faz imanente. Ou seja, a gente precisa evitar aqueles extremos, né, que eu sempre falo. De ter Deus como meu brother, meu chapa, faltar com respeito só porque ele precisa ser íntimo. Mas também não achar que Deus é tão longe, tão distante, porque ele é transcendente. Não, ele precisa ser alguém próximo, mas que a gente o trate com respeito. Amigo, né? Pai, acima de tudo pai, mas com respeito. Então, o dia do juízo não é o dia para a gente ter medo, porque quem vai julgar é nosso Pai. E Ele vai julgar as obras boas e más. Só que tem um negócio muito interessante, a gente às vezes não é bem assim, no fundo, no fundo, como dizem, né? No fundo da questão, a gente não tem medo do dia do juízo, a gente tem medo porque tem alguns pecados que a gente não confessou, e no dia do juízo aqueles pecados serão colocados
Deus vai trazer até aqueles pecados que a gente não confessou. Então, nós já estudamos que todo pecado confessado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. No dia do juízo, o pecado que você cometeu, mas pediu perdão, vai vir também, virá ali. Só que, por exemplo, pastor Antônio e tal xingou seu amigo pastor Gabriel, pecou, mas pai, perdão, porque eu xinguei o meu amigo pastor Gabriel, e vou também pastor Gabriel, meu amigo, me perdoa e tal. Deus vai lá no livro, no meu livro, onde está registrado esse pecado, o anjo coloca, Antônio xingou seu amigo Gabriel. E quando eu peço perdão a Deus e ao meu amigo que foi xingado, nesse caso você, Deus risca-se e na frente coloca o quê? Perdoado. Para que no dia do juízo final, quando Jesus voltar, Jesus Cristo vai trazer, vai listar todos os pecados que eu cometi, só que na frente está escrito perdoado, perdoado, perdoado. Jesus Cristo vai passar a régua e no lugar dos meus pecados, onde iriam os meus pecados, mas que já foram perdoados, Deus vai colocar o sangue de seu Filho Jesus Cristo, que vai pesar sobremaneira, e eu vou ser achado salvo em Jesus Cristo. Não é uma boa nova? Maravilha. É uma maravilha, uma boa nova isso. Quer dizer, não importa o quão ruim seja uma pessoa, ela ainda tem esperança de salvação. Com certeza. Não importa o pecado que tem que ser riscado. O que importa é que ele seja riscado e que tenha um perdão do lado. Amém. Tem um verso na Bíblia que expressa essa esperança e eu queria ler com vocês também. 1 João capítulo 2, verso 1, o apóstolo João diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é aquele que nos defende também. Querido, se você não tem levado uma vida de acordo com o que Deus pede, não se preocupe no sentido de que as portas não estão fechadas para você. Ainda tem chance, ainda existe perdão, não importa o quão ruim seja alguém, não importa, ainda que seja o assassino, o pior criminoso que tenha, esse ainda tem chance de salvação. Mas note que é preciso confessar e nos arrepender do pecado. Arrependimento implica ao menos tentativa de mudança. Então, meu querido, se hoje você não tem levado uma vida de acordo com a vontade de Deus, talvez seja porque você não esteja verdadeiramente arrependido dos pecados que tem cometido. Meu conselho para você é: aproveite enquanto há tempo, aproveite que esse juízo já está sendo feito, mas há uma esperança. Aproveite que o que faz o juízo é o advogado. Amém. Pastor Gabriel, terminando aqui, de forma reflexiva e séria, né, Pastor Gabriel? Olha só, eu quero ler um texto da profetisa de Deus para o seu povo nos últimos dias, Senhora White. Ela é inspirada por Deus, ela escreveu dizendo assim: a obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu, eu já falei aqui, né? Estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente. Sabe aquelas bolas fora que a gente dá? Também vai vir no dia do juízo. Todo ato egoísta, todo dever não cumprido, quando a gente sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. Todo o pecado secreto, juntamente com toda a hipocrisia dissimulada, aqueles sorrisos amarelos que a gente dá, assim, ai, desgraçado, tudo está registrado. Olha só quão sério isso é. Advertências e admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Grande Conflito, página 480. Queridos, vai ser um momento sério, solene, mas de alegria. Por quê? O justo juiz também é o nosso advogado fiel. E ele já está intercedendo por nós desde 1844. Não é mesmo? É isso aí. Está lá intercedendo por nós. Nós podemos confessar os nossos pecados hoje, para não ser achado em falta no julgamento final. Talvez, escutando isso, a gente comece a lembrar e a pensar nesses pecados, nesses problemas, nas nossas insuficiências. Que tal se a gente orar agora mesmo,
para que Deus perdoe e para que Deus nos salve. Vamos orar por isso? Pastor Antônio, por favor. Nosso Deus e Pai, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque nele podemos encontrar um advogado fiel para que no dia do juízo final nós tenhamos amparo, nós tenhamos a salvação. Por favor, Senhor, nos ajude a caminharmos com Jesus, nos ajude a confessarmos os nossos pecados a Ele, para que quando o dia do juízo final chegar, na volta de Jesus, nós não tenhamos nada, nenhum pecado não confessado. Apesar dos nossos pecados, erros cometidos, nós encontremos perdão dos nossos pecados, nós encontremos salvação em Jesus Cristo, para que quando o Senhor passar a régua na vida de cada um de nós, o Senhor possa nos achar salvos pelo sangue de Jesus Cristo que a gente aceitou desde já, agora em nossa vida. Nos ajude, Senhor, e nos salve. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso advogado fiel, mas também o nosso justo juiz. Amém, Senhor. Amém. Meu querido, essa série não termina aqui. Se você está gostando dela, por favor, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. Mas não termina aqui. Nós temos mais episódios pela frente. O pastor Antônio aqui vai continuar firme e forte, ensinando a Bíblia para você. Então, não deixe de continuar aprendendo. Fique com Deus.